Fala pessoal, o tema de hoje do vídeo será sobre consultório. Aquilo que, pelo menos na minha humilde opinião, talvez seja o mais importante ali na hora que você vai ter um consultório em psiquiatria. E assim, muitas das especialidades clínicas no geral, é o sonho de muita gente você ter um consultório particular, que você ali atenda pacientes, que não seja tanta gente, que você consiga cobrar um preço justo e também assim, que você consiga, por exemplo, ter um pouco mais de qualidade também nos seus atendimentos, né? Inclusive de tempo. Então acho que isso é o que muita gente quer. E assim, para quem não me conhece, meu nome é José Matheus, eu sou médico psiquiatra, professor de psiquiatria prática, e a ideia um pouco desse vídeo surgiu das minhas andanças por aí no Instagram. Eu estava passando por lá e eu vi um curso de consultório, assim, que deve ter aos milhares por aí. E eu achei muito interessante porque, assim, nesses cursos eles vendem um pouco uma ansiedade para a gente, que é o fato de que você precisa saber fazer um bom script de secretária, ou então você precisa saber captar pacientes, fazer tráfego pago, atender com qualidade, promover um certo tipo ali de experiência. Acho que tem que muito, né? Aparece muito isso, experiência, ou paciente high ticket, enfim esses milhares de coisas, tá certo? E aí eu gostaria de questionar um pouco assim se isso realmente é importante e também assim questionar que muitas vezes as pessoas elas inventam problemas, tá, para vender soluções para gente. E assim, óbvio que eu já tô atendendo tem uns 2, 3 anos aí desde que eu me formei. E meu consultório ele não é gigantesco, tá certo? Mas é um consultório que eu tenho muita qualidade com ele e eu gosto bastante, tá certo? De atender ali, não é uma coisa que eu consigo tirar um pouco ali de renda disso, mas também que eu consigo ter um pouco de qualidade, tá certo? Não é corrido, atendo meus pacientes ali de uma forma espaçadas. E assim, pessoal, muitas vezes a gente precisa falar um pouco aquilo que é óbvio, tá? Talvez o mais importante na hora que você tem aqui um consultório, então que você vai ali, por exemplo, querer fazer ele crescer, ou então querer captar pacientes, enfim. O mais importante é você ser bom, tá? É você saber resolver o problema do seu paciente e além de você ser bom, você tem que ser ético também, tá? Porque você pode ser bom em enrolar pessoas, tá? E aí vira charlatanice. Então tem muito psiquiatra por aí que, por exemplo, às vezes faz prescrições mirabolantes com temperos que a gente chama, tá? Você pega ali, tem 20 itens de prescrição no paciente. Isso não é ser ético, tá? Pelo menos do nosso ponto de vista aqui, que a gente acredita. E uma coisa que é complicada, assim, em psiquiatria, e também em muitas especialidades, mas acho que em psiquiatria principalmente, psiquiatria é fácil você enganar as pessoas, tá? Por que que é fácil? Porque o próprio objeto psíquico por si só, ele é lento, tá? Então, uma coisa que você faz aqui agora, ele demora para você ver um certo tipo ali de resultado. Ou seja, muitas vezes você pode estar indo pelo caminho errado, ser ali um cara gente boa, que você se relaciona com a pessoa, e isso trata, tá bom? Psiquiatria tem muito efeito placebo também. Mas, por acontecer isso e por você meio que priorizar só isso, você pode ir enganando seu paciente aí por um bom tempo, tá? E escapar da resolução do problema dele. O que também assim vai ser muito difícil, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero contrapor aqui é que talvez o mais importante de fato seja você ser bom, tá? E isso você vai seguir ali o caminho que, querendo ou não, é o caminho meio tradicional. O que que é ser bom em psiquiatria, tá certo? Óbvio que isso é subjetivo, mas tem também coisas que você garante a fazer, né, no caso, para garantir um pouco mais você ser bom. Por exemplo, você procurar fazer uma boa formação, tá certo? Uma formação ali que seja bacana, uma formação que seja o máximo completa possível e não parar por aí, tá? As pessoas que eu vejo assim que são melhores na sua profissão, elas estão em constante atualização, estão fazendo cursos, estão fazendo especializações, estão fazendo contato com colegas que são às vezes mais experientes, ou então com colegas mesmo ali que se formaram com elas, tá certo? Então, tudo isso passa por você ir se aprimorando na sua carreira, fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer pesquisa, enfim, as possibilidades são múltiplas, tá certo? Mas o que eu chamo aqui a atenção é para você não inverter os valores, tá? Eu não estou dizendo para você jogar tudo no lixo. Então, assim, é importante você saber sobre captação e talvez um pouco de marketing, tá? É importante você também saber como que você deve entrar em contato com a pessoa, ou então um funcionário seu deve entrar, claro que é também, tá certo? Mas não se enganem, isso não é de longe o principal, ou a substância, ou então aquele conteúdo ali que é o cerne
de um bom consultório ou de um bom atendimento, tá certo? Então, assim, pensa sempre que de você levar qualidade e resolutividade, tá certo? Existe resolutividade em psiquiatria? Óbvio que existe, tá bom? Óbvio que existe, tá? Mas eu não encontro resolutividade nos meus pacientes e tal, tal, tal. Beleza, acho que você tem que estudar mais, então. Acho que você vai ter que se aprimorar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, porque, assim, existe, tá? Então, assim, quando você tem contato, e principalmente quando você sabe aquilo que você está fazendo, você vai ter resolutividade maior. Isso é meio óbvio, tá certo? Tanto é que se não fosse assim, a gente não faria o que a gente se propõe, que é se aprimorar, estudar mais. A gente busca isso aí, a gente busca uma entrega de melhores resultados, tá? E mesmo às vezes em especialidades que são mais subjetivas, você consegue entregar isso e consegue entregar muito bem. E pessoal, por incrível que pareça, tá? A psiquiatria é muito mais objetiva e às vezes muito mais resolutiva do que vocês imaginam, tá? Ou então pelo menos o que é pregado por aí. Dito isso, busquem sempre qualidade e resolutividade ao invés de experiência, tá? Tem muita gente que fala assim, mas você tem que entregar uma boa experiência para o paciente. Sim, beleza, tá? É importante, é legal ser bem atendido, tá? Mas antes de tudo isso, entregue qualidade, entregue resolutividade da questão. E como que você resolve isso? Ou então como que você entrega isso? Estudo. Você tem que estudar muito. Não tem como pegar um atalho, não tem ali outra saída, não existe fórmula mágica, não existe um gestor de tráfego, então botar propaganda ali no Instagram, no Facebook que vai resolver esse problema para você, tá? Tanto é que isso aqui é um convite para você pensar, tá? O melhor marketing, às vezes a melhor propaganda, a mais sólida, pelo menos, é a propaganda de boca a boca, tá? Então, assim, você vai ver que muitos dos pacientes, quando seu consultório vai crescendo, eles mesmos vão indicando outros pacientes para você. E isso é um dos melhores indicativos de qualidade do seu trabalho, tá? Outro pensamento aqui, muitos dos pacientes, às vezes que eles chegam por ou internet, ou Instagram, ou Facebook, muitos deles não ficam, tá certo? E principalmente eles às vezes não vão ficar se você não consegue entregar um bom trabalho para eles. O paciente que volta, o paciente que fica com você, o paciente que ele passa em múltiplas consultas, o que não sai, tá certo? Isso é um indicativo de qualidade do seu trabalho. Mas tem muito paciente que sai. Claro, tá? É assim. Também você vai, obviamente, as pessoas têm múltiplas razões, tá certo? Mas dentro de uma faixa ali, é muito importante que seus pacientes eles continuem frequentando você. Isso é um grande indicativo de qualidade, tá certo? E se você não for bom, se você não for resolutivo, isso não vai se sustentar, tá certo? Então, assim, pensa sempre no longo prazo. Pensar no longo prazo é investir em você, é investir em conhecimento e também em qualidade, tá? Pode ser que eu esteja sendo repetitivo com isso, mas às vezes a gente precisa repetir um pouco o óbvio para entrar na cabeça de vocês e também, principalmente, numa época que a gente está, onde tudo parece propaganda e onde os valores parecem estar meio invertidos. Então, assim, tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado aí com pessoas que inventam problemas para venderem soluções. Isso tem aos montes aqui na internet, tá? Beleza. E, por fim, tá? Uma coisa que também, assim, é um leve digressão do que a gente recomenda aqui no canal, mas se vocês quiserem assim aprender um pouco sobre isso e aprender um pouco de, poxa, como é que eu vou ter um negócio óbvio, enfim, ou então as coisas às vezes assim que mais importam nisso, tem um livro que é bem bacana, tá certo? Que é chamado de Companhia de Um. Isso é o título traduzido de um autor chamado Paul Jarvis, né? Paul Jarvis. Eu não sei direito como é que pronuncia o nome dele, mas eu creio que seja isso. Esse autor, ele vai falar um pouco de empresas ou então de negócios, e aqui se aplica a profissionais liberais, que são a gente, que são negócios que sobreviveram ao longo do tempo. E assim, o fator que ele destaca como sendo principal, óbvio, é como se fosse a qualidade do produto. Ou seja, a qualidade do que você está entregando ali para o paciente, a qualidade da sua consulta, a sua capacidade de resolver o problema dele ou não, de ajudar ele ou não, tá certo? Então, isso é o que ele destaca como sendo o principal. Ele vai falar de outras coisas? Claro que vai, tá? Ele vai falar sobre quando que você deve crescer ou não, os perigos de crescer também, que nem sempre se falam sobre isso. Como que você atrai clientes de uma forma um pouco mais ética, que é prestando um serviço de maior qualidade possível. Então, assim, fica a recomendação. E lembrando também, tá? Quando a gente está falando sobre prestar um serviço de qualidade, ser bom naquilo que você faz, que de fato é a última coisa, lembre-se que você tem que estar sempre estudando e sempre se aprimorando.
Por isso, obviamente, tá certo? Eu vou te convidar para entrar na nossa escola de psiquiatria. Lá a gente tem curso de psicofarmacologia, psicopatologia, de emergências psiquiátricas também, tá certo? Para justamente estar sempre ali cuidando do que realmente importa, tá certo? Que é a sua atividade na sua prática clínica. Modelos, casos clínicos, acompanhamentos, discussões com outras pessoas, tá certo? Porque no final das contas, tá? No final do dia, o que vai se resumir, de fato, ao ser um atendimento bom prestado ou não, é ali o quanto que você sabe, a experiência que você tem e como que você consegue traduzir isso para os seus pacientes. Pessoal, é isso. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda. Enfim, vocês também têm direito a discordar de mim, tá? É óbvio. Mas deixa aqui principalmente assim como é que está sendo também a sua experiência com o consultório, tá? E se você curtiu esse vídeo um pouco, se liga que a gente vai deixar um vídeo aqui em breve sobre como que você anota, tá bem? Também no seu prontuário, que isso também faz parte. Um abraço e tudo de bom. Nossa.